Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Cantinho do Consumidor. Hoje vou-vos falar da apropriação indevida de energia, eletricidade. Esta matéria está regulada no Decreto-Lei 15/2022, em que, no artigo 250, basicamente diz isto: se uma pessoa tem eletricidade em casa, mas não tem contador, isto é um ato fraudulento. Se a pessoa tem eletricidade, mas essa eletricidade é captada, total ou parcialmente, antes de passar no contador, temos um ato fraudulento. Se essa eletricidade passa no contador, mas o contador está viciado, temos um ato fraudulento. E, portanto, sempre que a eletricidade consumida em casa foi obtida por um processo que não é legal, que não é regulamentar, nós temos aqui uma apropriação indevida de energia. Não quer dizer que aquele consumidor tenha cometido um crime. Imaginemos, eu compro uma casa, vou viver para a minha casa, mando ligar, celebro um contrato com uma operadora de eletricidade e consumo energia, e um dia apercebo-me que o meu contador estava viciado, mas já estava viciado lá atrás. Eu não cometi crime nenhum, portanto, eu não posso ser responsabilizado criminalmente. Pois é, mas a lei diz o seguinte: se há um ato ilícito e se consegue provar quem foi o autor dessa ilicitude, essa pessoa será responsabilizada. E, inclusive, pode ser responsável criminalmente. Mas se prova que há um processo fraudulento, mas não sabemos quem foi o seu autor, nestas situações, não se conseguindo imputar àquele consumidor a responsabilidade por aquele facto ilícito, a lei ainda assim diz que os benefícios resultantes da apropriação indevida de eletricidade, porque há uma apropriação indevida de eletricidade, aquela eletricidade de alguma forma não foi contabilizada corretamente, presumem-se imputáveis ao titular do contrato. Ou seja, o responsável por pagar aquela eletricidade que foi consumida, mas não foi contabilizada, é o titular do atual contrato. E isto tem logo aqui uma outra consequência, é que o regulamento relativo à apropriação indevida de eletricidade, que é o 814/2023, vem dizer no seu artigo 11, número 7, o seguinte: o período a considerar para efeitos de recálculo, entre aspas, dos valores de eletricidade consumidos são, no máximo, os últimos 3 anos. Ou seja, o operador de rede pode vir dizer: bom, detetei um procedimento fraudulento, não sei quem foi o autor dele, mas sei que você é o titular do contrato, portanto, presume-se que você é o beneficiário desta energia e, portanto, é você que vai pagar os últimos. Eu vou recalcular a energia que aqui teria sido consumida e, portanto, a diferença é o senhor, presume-se que é o senhor beneficiário, portanto, é assim que eu lhe vou pedir essa diferença. E poderão estar aqui em causa centenas, se não milhares de euros num recálculo, entre aspas, destes consumos. O que é que aqui resulta? Resulta algo que o consumidor muitas vezes diz: como é que eu agora vou provar? Como é que eu faço a presunção? É muito complicado. O que é que tem sido entendido, e eu entendo que é o entendimento mais correto? Se consegue apurar quem foi o autor daquele ato fraudulento, pois temos ali um crime e essa pessoa é o responsável pelo facto. E, portanto, essa pessoa é responsável, inclusive em termos criminais, e os prazos de prescrição são aqueles que resultam da lei, nomeadamente da parte criminal. Mas se
não conseguimos apurar quem foi o responsável pelo ato fraudulento, mas sabemos que há um titular do contrato e que se presume que é ele o beneficiário, mas não sabemos se foi ele o titular do ato fraudulento, não lhe podemos imputar responsabilidade extracontratual. Mas há uma responsabilidade contratual. Porque presume-se que ele é o beneficiário ao abrigo de um contrato. Ora, se é ao abrigo do contrato que ele se presume responsável, de acordo com um acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 7 de novembro de 2024, esta responsabilidade do titular do contrato, que é uma responsabilidade não extracontratual, mas contratual, prescreve nos termos da Lei 2396, ou seja, prescreve ao fim de 6 meses. O que é que daqui resulta? Resulta daqui duas coisas. Primeiro, quem tem que provar que houve um facto, uma apropriação indevida, um processo fraudulento e uma apropriação indevida de eletricidade, de energia, é o operador de rede. Provado isso, incumbe ao beneficiário, ao titular do contrato, afastar a sua responsabilidade. Se não consegue afastar a sua responsabilidade, mas também não lhe foi imputado, nem foi demonstrado que ele foi o autor do procedimento fraudulento, o consumidor poderá eventualmente invocar a prescrição daqueles valores que tenham mais de 6 meses. Apesar da lei, através do regulamento, estabelecer que o período temporal a considerar é no máximo 3 anos, pode ser inferior, mas pode ser no máximo 3 anos, o consumidor pode sempre impugnar dizendo, bom, se eu sou o responsável e se presumo que sou eu, esta minha responsabilidade então é uma responsabilidade contratual porque não me imputaram a responsabilidade pelo facto ilícito, nem fui eu que o pratiquei e, portanto, é uma responsabilidade contratual, é ao abrigo da Lei 23/96, ou seja, prescreve ao fim de 6 meses. Voltamos a estas temáticas para a semana. Até lá, fiquem bem, vemos por aí, um abraço.